Hoje vamos estudar Mateus capítulo 22, onde Jesus ensina sobre o reino de Deus, responde a perguntas capciosas dos fariseus e revela o maior mandamento. Aqui aprenderemos sobre a importância de aceitar o convite de Deus, viver com um coração sincero e colocar o amor acima de tudo. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse capítulo. Vamos lá? De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo e ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois, mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então, mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois, chamou os seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora, vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então, os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então, deixaram Jesus e foram embora. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: Se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E, quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos.
Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Primeiro, a parábola do banquete de casamento. Jesus contou a história de um rei que preparou um grande banquete para o casamento de seu filho, mas os convidados rejeitaram o convite. Então, ele chamou pessoas de todos os lugares para participar da festa, mas um homem que não estava vestido apropriadamente foi expulso. O convite de Deus para o reino dos céus é para todos, mas precisamos aceitá-lo com sinceridade e estar preparados espiritualmente. Segundo, o imposto a César. Os fariseus tentam pegar Jesus em uma armadilha, perguntando se era certo pagar impostos a César. Jesus responde: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Devemos cumprir nossos deveres nesta vida, mas nossa lealdade maior deve ser a de Deus. Nossa vida pertence a Ele. Terceiro, a pergunta sobre a ressurreição. Os saduceus perguntam a Jesus sobre o casamento na ressurreição. Ele responde que no céu as pessoas não se casam, mas são como os anjos. O reino de Deus é muito maior do que as preocupações desta vida. Devemos focar na eternidade com Deus. Quarto, o maior mandamento. Um fariseu pergunta qual é o maior mandamento e Jesus responde: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. O amor deve ser o centro da nossa vida. Se amamos a Deus e ao próximo, viveremos como Ele deseja. Quinto, quem é o Cristo? Jesus pergunta aos fariseus sobre o Messias e os deixa sem resposta. Jesus é o Messias prometido, mas só quem tem um coração aberto consegue reconhecê-lo. E o que aprendemos em Mateus capítulo 22? Aprendemos que aceitar o convite de Deus para o reino é com sinceridade. Dê a Deus o que pertence a Ele, sua vida e seu coração. Tenha um foco eterno, não apenas nas coisas terrenas, e ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Se essa mensagem falou com você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e transformar vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo. Até lá!